Oi, eu sou a professora Raíza Laranjeira, sou professora aqui do Instituto Federal do Amazonas, Campus Maués, né? E hoje eu estou aqui para me apresentar para vocês e também trabalhar uma disciplina chamada Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica. O tema da nossa aula de hoje é a gestão de sala de aula, tá? Então, antes da gente chegar propriamente na aula, né? Eu vou falar um pouco porque eu escolhi esse tema. Esse tema ele é muito presente na minha vida também, porque quando eu estudava, era estudante de História, eu senti muita falta de ter uma disciplina que me auxiliasse na sala de aula. A gente tem muita teoria, mas a gestão mesmo a gente aprende na prática. E aí, quando eu estava em Manaus, antes de eu vir para o Instituto Federal, eu trabalhava com formação de professor em estágio probatório. Era um programa de tutoria, um programa de tutoria que tem lá em Manaus. E eu acompanhava um professor individualmente durante um ano. Então, eu apoiava ele, esse professor, nas dificuldades dele. E o objetivo do programa era qualificar a prática desse profissional. E eu percebi que muitos profissionais tinham dificuldade de gestão de sala de aula, porque muitos estavam vindo da universidade sem experiência e eles se deparavam com uma sala de aula lotada, né? E não conseguiam ministrar aula porque não conseguiam ter um controle ali de sala. Isso é muito interessante. E aí eu escrevi um relato de experiência, inclusive, sobre a minha experiência e a dos professores no programa, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? E aí esse relato, ele traz algumas falas dos professores que nós vamos analisar também na aula de hoje. E é importante também a gente pensar sobre gestão de sala de aula. E aí no meu planejamento, que eu vou colocar aqui para vocês, a gente tem como objetivo geral fortalecer uma cultura escolar, né? Como? A gente tem que estabelecer e manter altas expectativas de comportamento com esses alunos. Então, no primeiro momento, quando você chega em sala de aula, você precisa manter essas altas expectativas. E antes de chegar em sala de aula, você precisa fazer um planejamento, né? Então, o seu planejamento, ele tem que vir baseado nisso, né? Ele tem que vir forte. E aí é onde nós vamos entrar na aula de hoje. A partir de um planejamento, nós vamos estudar técnicas que podem ajudar vocês na sala de aula. E aí, gente, é importante perceber que nem toda turma é igual, tá? Todas as turmas têm as suas especificidades. E esse livro aqui, ele é excelente, porque foi o livro que eu trabalhei com os alunos, com os professores, quer dizer, na formação. E ele traz algumas técnicas que a gente aplicou em sala de aula e a gente percebeu que deu certo, né? Inclusive, eu utilizo essas técnicas até hoje. São duas técnicas que a gente vai trabalhar aqui hoje, porque nós temos pouco tempo. É a técnica POSSO e a técnica padrão 100% que a gente vai trabalhar. Então, primeiro, na aula de hoje, a gente precisa entender o que é a gestão de sala de aula. A gente precisa ter um bom planejamento, né? E utilizar técnicas que vão nos auxiliar de acordo com a aula que vai ser planejada, tá bom? Então, a gente precisa, quando chegar em sala de aula, se for uma aula dinâmica, já fazer um combinado com os alunos de expectativas de comportamento que é esperado. Eu gosto de fazer sempre combinados que eu uso em todas as aulas, né? E aí, quando eu vou fazer uma aula diferenciada, que envolve muito mais conversa, muito mais dinâmica, eu preciso ampliar esses combinados, né? E aí é interessante porque a técnica padrão 100%, ela entra nesse sentido. Ela vai dizer o quê? Você só vai ministrar a aula quando 100% dos alunos estiverem olhando para você. Então, essa técnica é só quando você tiver 100% da atenção dos alunos. Muitas vezes eu percebia isso quando eu estava observando os professores, era que eles davam um comando e, tipo assim, tinha alunos que estavam mexendo no caderno, pegando uma caneta, não estava olhando para ele, entendeu? Então, você precisa ter 100% da atenção deles. Para isso, a gente vai fazer os combinados, tá? A aula é muito curta, né? A gente vai, ao final da aula, fazer um estudo de caso em forma de vídeo também, que eu vou mostrar para vocês. E vocês vão se colocar no lugar daquele professor, o que vocês fariam que poderia ser diferente, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje.